fica aqui os nossos sentimentos pela sua perda e também o Vale Conexão é emoção, né? A homenagem aí da Marinês Gomes, a sua mentora do filé, que é uma palavra que está se repetindo muito, né, Marinês? Então, acho que você poderia mostrar, cadê esse filé em você? Você poderia dizer aí para as nossas telespectadoras e os nossos telespectadores, que filé é esse? Bom, o filé, ele é feito com esse material aqui, ó. Esse fio é 100% de algodão, certo? É um trabalho que você faz. Ele começa com esse fio, você faz uma malha, que é tipo uma rede de pescador. Depois você pega essa malha e estira numa grade, e dessa grade, quando ele vai sair essa peça aqui, ó. Uau! Certo? Que maneiro. Isso é o que eu chamo de você trabalhar o redondo no quadrado. Porque aqui você viu a flor, né? Essa flor é desenhada num quadrado. Ai, que maneiro. A Cibele, como ela é economista, ela vai já me explicar o que é o redondo no quadrado. Mas o Igor, que é da enfermagem, né? O Igor, você acha que as pessoas, elas, no momento que a gente está vivendo, elas olham para práticas como a do filé, por exemplo, ou para o crochê, o tricô, o macramê, enfim, as várias versões das artes manuais, como se fosse uma coisa menor, uma arte menor? Você percebe isso, já sentiu isso? Como é que você vê? E não, que as coisas assim estão crescendo muito, e inclusive tinham colegas minhas de trabalho mesmo, que trabalhavam na unidade, mas quando tinha um tempinho livre, estava lá com seu crochê, com a sua agulha, né, fazendo essas coisas maravilhosas, esses trabalhos lindos, inclusive roupas para bonecas de criança, até para vender mesmo, né, tops, não sei, essas coisas assim. E eu percebia que elas já tinham a profissão, mas não se baseava, não ficava só nisso. E elas também trabalhavam com o crochê, né? Ficavam lá fazendo isso. Terminava o turno, ia fazer o crochê para vender, para se reinventar. Eu acho que essa é a palavra que se enquadra melhor, se reinventar. Né? Então, é uma conexão de uma profissão com outra, né? E, de certa forma, dando um upgrade, né? Dando uma ênfase melhor em outras coisas, não só na enfermagem. Porque a enfermagem, como portal da profissão, né? Mas a parte científica, a parte do papel, do artigo, mas o artesanato também não diminuindo, mas o artesanato é sensacional, porque ele trabalha mentalmente. Eu percebia que elas, em fazer isso, se tornavam pessoas melhores, mais felizes, e você via que era mentalmente, para a saúde mental delas, para o momento que estamos vivendo, isso era essencial, sabe? Ou seja, elas não poderiam deixar a enfermagem de lado, porque foi uma profissão que foi escolhida por elas, mas, de antemão, elas utilizavam outra profissão para se beneficiar mentalmente, para relaxar mentalmente, só em fazer os tricôs, né, e tal. Eu achava isso muito interessante. Ainda acho. E elas ainda continuam fazendo. E, assim, isso é muito válido, né? Nesse momento que nós estamos passando, estamos atravessando, né? Hashtag fica a dica, né? Cuide-se com crochê, tricô, filé, labirinto, que a gente ainda vai mais falar sobre isso. Agora, eu quero perguntar uma coisa para a Cibele. Cibele, do ponto de vista da economia, da administração, o redondo no quadrado, quais são os impactos desse redondo no quadrado do ponto de vista de uma economia como a nossa, que nesse momento está sofrendo muitos impactos, né? Como é que você veria isso? Porque foi a expressão da Marinês, é o redondo no quadrado. Agora eu quero saber, do ponto de vista da economia, o redondo no quadrado é o quê? Fala, Cibele. Vamos lá, né? O redondo no quadrado. Não, gente, eu acho assim que a gente está vivendo um momento delicado, mas vamos entender o seguinte, né? O nosso país ele já vinha numa crise, né? Ele já vinha numa crescente de crise. Então, na verdade, o que a gente acentua nesse momento? A gente acentua situações que já estavam acontecendo,
né? E a gente também não pode culpar a crise por tudo. E aí, quando a gente traz uma temática dessa como uma atividade econômica, como o artesanato, eu queria fazer até uma menção, minha mãe é artesã, tá? Ela é professora, mas também é artesã, então, assim, é uma profissão que eu respeito demais, né? Eu sei o valor que tem, e, assim, é extremamente rica, porque tudo que é feito à mão é único, né? Então, assim, nunca você vai ter duas peças iguais. Então, economicamente falando sobre isso, é uma alternativa de geração de emprego e renda sensacional, né? Porque você consegue trabalhar as economias locais, você consegue desenvolver as potencialidades locais. Tá? E em momentos como esse que a gente está passando, mais do que nunca, a gente precisa descobrir essas vertentes de geração de emprego e renda. Tá? Então, se você pergunta assim, redondo no quadrado, então, eu acho que é você ser criativa, você usar da sua habilidade para superar momentos difíceis, mas não só isso, né? Eu acho que é usar esse momento para mostrar como essa atividade é bonita, é importante, tá? E tem um espaço dela, sim, na atividade econômica. Eu estava aqui com problema de internet, mas eu ouvi a Abda perguntando assim, se em algum momento o Igor, né, ele achava que, por exemplo, era uma atividade que não tinha tanto valor. Eu acho que isso é bem proveniente quando a gente não conhece o que é a atividade do artesanato, né? Porque ela é tão rica, ela expressa tanta cultura, Abda que me corrija se eu estiver errada, né? Então, assim, eu acho que se a gente consegue impulsionar esse tipo de movimento, nossa, a nossa economia ela progride muito mais rápido, né? E não só em momentos como esse, mas constantemente. Então, eu sou muito a favor do desenvolvimento da atividade, até porque eu acho que é uma das grandes alternativas da geração de emprego e renda. É bacana isso, porque aí, Marinês, vem uma curiosidade aqui minha, que é a relação entre tradição e cultura. Né? Como é que você percebe essa relação entre tradição e cultura por meio das suas peças artísticas? Assim, quando eu comecei a desenvolver minhas peças, porque assim, a gente trabalhava, né? Antes, a gente trabalhava para as pessoas que compravam e lá a gente fazia era quase uma mecânica, né? Naquela época era. Hoje é diferente. Hoje eu não trabalho filé como eu trabalhava, digamos, há 15 anos atrás, né? Que a gente trabalhava para sobrevivência. Aí eu venho para o Igor, né? Que realmente antes o artesanato ele não era valorizado, não, certo? Primeiro, porque a gente vendia ele muito abaixo de mercado, certo? E hoje não. Com a visão que, como é que eu posso dizer, com mecanismos que foram criados, por exemplo, hoje você tem uma carteira onde diz que você faz aquele artesanato ali, é a nossa identidade, certo? Hoje a gente tem essa identidade, a história ficou lá, mas hoje você traz para a nossa realidade hoje eu tenho um nome, né? Eu tenho lá na minha carteira, está dizendo que eu sou artesano de filé, ou que eu sou artesano de labirinto, justamente por conta das leis que foram criadas, e me ajuda a fazer isso, né? Me ajuda a ser uma pessoa reconhecida no mercado de trabalho hoje. Uhum. Então, quando eu vou fazer as minhas peças e contar a minha história, né, é mais fácil. Hoje é mais fácil, né? Eu juntar as duas coisas, hoje, para mim, é melhor do que antes. Né? Então... Bacana, porque me parece, o Marinês, que o artesanato ficava muito naquela categoria de folclore, que foi uma palavra muito utilizada para se compreender, por exemplo, feitorias, artes manuais, quando, na verdade, a gente está falando de cultura e de tradição, né? E de mudanças culturais. Então, do momento em que a gente tira esse lance de que, mas artesanato é folclore, né? Como a lenda da Vitória Régia é um folclore, a lenda de Iracema é um folclore, a gente perde a referência dessa relação tradição e cultura e começa realmente a ver as coisas com um significado menor. Então, assim, eu sou moderna. Né? Eu sou moderna, eu não vou querer um filé na minha mesa, o que as pessoas vão pensar, né? Sim, segue.
E aí, hoje é diferente, né? Não, e assim, Magda, Pode falar. Eu só queria fazer uma parte aqui, que assim, você está falando é que hoje, na verdade, a gente está transformando a atividade comercial do artesanato num modelo de negócio. Né? O que você falou, quando eu tenho a minha carteirinha, quando eu tenho a minha identidade, quando lá na minha carteirinha, e aí eu me sinto mais poderosa, né? Porque eu tenho uma identificação profissional. Na verdade, é porque a gente está construindo modelos de negócios para o artesanato. E a gente está fazendo. E você tem a possibilidade, esse mercado, quando você tem essa carteira, você tem uma infinidade de possibilidades. E quando aí entra outra parte, que é a qualificação do artesão, né? Porque uma coisa é eu ser artesão e fazer aquele artesanato ali que é só uma terapia, e outra coisa é eu fazer o artesanato para venda, né? E que público eu quero atingir? Para onde eu quero levar esse meu artesanato? Então, hoje eu consigo levar para vários países o meu artesanato, né? Mas por quê? Porque houve a qualificação. Não está ouvindo? Sim, sim. Estão ouvindo? Tá. É porque a Sibeli está cheia de perguntas. É só isso. Só tá. Um minuto. Pode continuar. Houve a minha qualificação, né? Porque eu quis dar ao meu filé uma cara nova, porque eu quero atingir novos mercados. E, para isso, eu preciso desses mecanismos, né? Além da minha carteira, a minha capacitação, o meu agregamento a outras instituições, né? Porque eu preciso estar sempre criando coisas novas, porque o nosso mercado, infelizmente, ele é pesado, ele é puxado. Então, se eu quero crescer, se eu quero que o meu artesanato tenha valor, tenha valorização, é preciso também a gente correr atrás de novas técnicas, né? Bom, gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Mas na próxima semana você vai continuar com a gente acompanhando esse bate-papo maneiro. Não é isso? Espero você. Tchau, tchau.